Eu gostaria de aproveitar esse dia, apesar de chuvoso, mas abençoado por Deus, de fazer um comentário sobre a lição de número 8, né, da Escola Bíblica Dominical, que será estudada no dia 21 de novembro agora, domingo, né, próximo domingo, que tem por tema Paulo, o discipulador de vidas. Paulo, o discipulador de vidas. O objetivo geral da lição, ela diz o seguinte: revelar a missão integral da igreja no discipulado. Ou seja, existe a ligação, né, entre pregar e ensinar. São duas tarefas inseparáveis. Uma depende da outra. Os objetivos específicos da lição são três. Primeiro, relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Segundo objetivo específico, salientar a integralidade da missão no discipulado, que é pregar e ensinar, são duas tarefas bem interligadas uma à outra. E terceiro objetivo específico, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas, que é um assunto aqui que eu diria bem delicado. Nesta lição, poderemos observar com destaque o papel de Paulo no processo do discipulado das igrejas que ele plantou. Qual foi a metodologia, né? Como foi que Paulo tratou, ensinou, orientou os novos discípulos, os novos convertidos, os recém-nascidos que passaram a fazer parte da igreja que Paulo plantou nas cidades. Tá? E ainda nessa lição, vamos perceber e notar também o meio pelo qual o nosso Senhor nos concedeu, ou seja, os recursos que Deus nos concedeu, ou tem nos concedido, para que os novos convertidos na fé fossem formados, forjados, moldados de acordo com o caráter dele, ou seja, com o caráter de Cristo. Antes de a gente abordar o primeiro tópico da lição número 8, que vamos estudar domingo, que tem por nomenclatura, né, Paulo e o discipulado bíblico. Antes da gente fazer uma abordagem sobre o tópico número 1, eu vou compartilhar com vocês sobre três definições das palavras discipular e discipulado. Ou seja, do verbo discipular e do particípio passado discipulado. Alguém pode perguntar, qual o significado dessas palavras, discipular ou discipulado? A primeira definição que eu vou apresentar é a seguinte, que no hebraico a palavra discípulo, ela vem de um termo hebraico, talmidim, que significa aprendiz. Logo, a palavra discípulo, tá? Ela tem origem no hebraico, né? Talmidim, que significa aprendiz, aluno ou discípulo. E esse sentido ele tem validade não só no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. A segunda definição sobre discipular ou discipulado vem do sentido literal, do sentido secular, né, que está relacionado com um aluno, está relacionado com quem aprende e recebe a instrução formal de outra pessoa. Essa é a definição número 2. A definição de número 3, no aspecto bíblico, né, ou no aspecto espiritual, tem um significado muito maior. É como um relacionamento entre irmãos, é como um relacionamento entre pai e filhos, entendeu?
que tem por objetivo principal atingir ou alcançar a estatura de Cristo, através do ensino, através da comunhão e através do testemunho, capacitando o aluno a treinar outros para que também ensine novos discípulos. Vamos agora analisar o tópico de número 1. Paulo e o discipulado bíblico. O subtópico diz: o discipulado bíblico. A igreja primitiva, ela seguiu e obedeceu rigorosamente as recomendações de Jesus, antes mesmo dele ser assunto aos céus, antes mesmo dele retornar para os céus. E a ordem que Jesus deu aos discípulos foi a seguinte: portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações. Ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, um detalhe que me chamou a atenção é que, de acordo com o comentarista, a lição, melhor dizendo, de acordo com o comentarista da lição, a igreja ela nasceu historicamente bem depois do Pentecostes, ok? A igreja ela teve o seu nascimento histórico bem depois do Pentecostes. Mas tem um detalhe que me chamou a atenção, e é interessante esse detalhe, é que a igreja precisava estar bem estruturada. E aí surge uma pergunta: como fazer para estruturar a igreja? O que os apóstolos fizeram? Tá? Eles tiveram que discipular com muito cuidado os novos convertidos. Né? E quais foram os recursos espirituais, ou as ferramentas espirituais utilizadas pelos apóstolos para moldar, forjar, formar o caráter dos novos convertidos, dos discípulos que eram ganho para Jesus, ok? Eles utilizaram algumas ferramentas, eles não inventaram, eles não acrescentaram. As ferramentas foram essas: doutrina bíblica, a oração, a prática da comunhão e o serviço. Tá? Esses foram as ferramentas utilizadas pelos apóstolos para forjar, para moldar e formar o caráter dos discípulos. Nada mais além disso, ok? O segundo subtópico desse primeiro tópico fala sobre Paulo, o discipulador. Né? Para quem não sabe, Paulo foi um discipulador distinto. Né? Ou seja, ele foi um discipulador diferente de todos os apóstolos. Né? Ninguém foi semelhante a Paulo na maneira, né, engenhosa dele trabalhar. Muito embora Paulo reconhecesse as suas fraquezas e as suas limitações. Nós temos aqui algumas referências, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, Filipenses, capítulo 3, versículo 8, que diz que Paulo comparava toda a sua gama de conhecimento, né? Todo o seu repertório de conhecimento com esterco, com escória. E Paulo, ele ostentava de uma formação acadêmica relevante. Para se ter uma ideia, ele tinha uma capacidade tão impressionante que ele era capaz, por exemplo, de chegar nos Estados Unidos, falar o inglês fluente, conhecer a Constituição americana, conhecer também toda a jurisdição americana e, como advogado, ele defender um cidadão americano. Tá? E não só nos Estados Unidos, na Rússia, na Austrália, qualquer lugar do mundo, Paulo tinha essa capacidade. Nem por isso ele comparou todo esse recurso, né, como esterco, né, como escória. E
Paulo, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Você pode conferir na carta que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 17. E ele esteve na Arábia por 3 anos aproximadamente, ou 3 anos e meio, ok? E acredita-se que lá Paulo recebeu as revelações profundas, né, do próprio Cristo, ok? Depois ele retornou para Damasco, ficando um bom período em Damasco, e de Damasco ele foi a Jerusalém, onde estava instalada a igreja mãe. E lá ele esteve com os líderes da igreja em Jerusalém, Pedro e Tiago, aproximadamente 15 dias. Claro que ele deve ter aprendido muito com Pedro e Tiago, ok? Alguém pode até discordar, porque em uma das suas falas, Paulo disse que quando esteve lá, nada lhe acrescentou. Mas eu acredito que Paulo tenha, sim, adquirido, somado, né, conhecimentos, informações importantes sobre a convivência de Pedro, Tiago e os demais apóstolos com Jesus. Ao longo das cartas, né, de Paulo, ao longo de suas cartas, a gente nota o compromisso sério e profundo de Paulo e sua grande preocupação em ensinar os discípulos. Paulo tinha essa preocupação. E um detalhe, Paulo ele não ensinava apenas teoria, mas Paulo ensinava prática. Paulo não ensinava apenas teoria, Paulo ensinava prática, a vivência. Isso faz com que o discípulo cresça, isso faz com que o discípulo chegue a uma maturidade, ok? Tanto é que em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos agora analisar o terceiro subtópico do primeiro tópico dessa lição, que diz o seguinte: a metodologia de Paulo para o discipulado. Nós sabemos que Paulo foi um apóstolo itinerante. Ele não tinha um lugar fixo. Quando ele plantava uma igreja, ele ficava ali um tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos e depois ele viajava para uma outra cidade. Mas ele nunca deixou os novos convertidos, recém-nascidos, os discípulos abandonados, entregue à própria sorte. Não. Ele sempre incumbia pessoas que antes foram seus discípulos a orientar, a instruir, a ensinar, a pastorear esses discípulos. E eu vou citar alguns nomes, por exemplo, Timóteo, Tito, Silas, Lídia. Há quem diga também que Áquila e Priscila. Esse trabalho de discipular, o de discipulado, é um trabalho que tem que ser feito com pessoas que sejam crentes de verdade, ok? Pessoas idôneas, que amem ao Senhor e a sua igreja ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido, de um discípulo. Fechamos aqui o tópico número 1. Vamos passar para o tópico número 2, que diz o seguinte: o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. O subtópico desse tópico 2 diz o seguinte: a pregação, o ponto de partida, ok? É preciso, presta atenção, é preciso pregar o verdadeiro evangelho com seriedade, intensidade e ousadia. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja.
não podemos, em hipótese alguma, utilizar técnicas empresariais para ganhar almas para Jesus. Não podemos fazer isso em hipótese alguma. Né? Você sabia que muitas vezes, as pessoas estão entrando na igreja, estão sendo atraídos, não é nem pela pregação do evangelho, é por causa dos testemunhos. Você quer um exemplo? As pessoas às vezes vão visitar uma reunião ou um culto, e uma pessoa recebe um convite para dar um testemunho e diz: olha, eu antes estava desempregado, estava na pior, passando fome, necessidade. Hoje eu estou com um bom emprego, com um ótimo salário. Antes eu morava na Chopanda, num barraco velho caindo, hoje eu moro numa mansão. E aí aquela pessoa que estaria ouvindo aquele testemunho, ela dizia: o negócio é bom, hein? Vou fazer parte aí desse empreendimento. A igreja não é um empreendimento. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Então, infelizmente, muitas pessoas têm entrado na igreja, têm se tornado participante ou membro efetivo da igreja através de testemunho e não através da pregação do evangelho. Infelizmente, os templos estão funcionando como loja. Isso é a verdade. Né? A membresia como se fosse cliente. Né? O balcão, o púlpito como se fosse um balcão. Tá? A Bíblia como se fosse um produto. E o pregador como se fosse o vendedor. E o vendedor tem que oferecer o produto de acordo com a necessidade do cliente. Ok? O correto é, o pregador não deve falar o que as pessoas querem ouvir, e sim o que as pessoas precisam ouvir. Eu costumo dizer o seguinte: se a maioria dos pregadores da atualidade dependesse muito mais do Espírito Santo do que do dinheiro, as mensagens seriam diferentes. Com certeza. A liturgia do culto seria diferente. Tá? A Igreja de Cristo sempre cresceu, né? E se expandiu falando simplesmente a verdade. Ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, diz que as igrejas que havia na Judéia, na Galácia e Samaria, nessas igrejas haviam paz, eram edificadas, se multiplicavam, andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Isso por quê? Porque elas pregavam a verdade, tinha compromisso com a palavra de Deus. Vamos analisar agora o segundo subtópico do segundo tópico, que é o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. O segundo subtópico diz o seguinte: o ensino. Nós abordamos sobre a pregação, agora vamos fazer uma abordagem sobre o ensino, que é fazer discípulo, ok? O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. E esses discípulos são sementes na igreja. E quando são bem cuidados pelos discipuladores, essas sementes, elas germinam e dão fruto. Você quer um exemplo? Quando Pedro pregou lá em Jerusalém, após o Pentecostes, ok? Houve um crescimento vertiginoso, assustador, de 120 pessoas, né? Pulou para quase 3.000 pessoas. Tá? Isso são frutos da pregação e do ensino. O terceiro tópico, aqui eu quero fechar o segundo tópico, o terceiro subtópico, e aqui eu quero fechar o segundo tópico, fala sobre pregação e ensino, mais ou menos uma repetição, né? E aqui eu quero dizer o seguinte, que se conhece o sintoma espiritual, ou se uma igreja é saudável ou não, através do culto de ensino, através do culto de doutrina. Você quer descobrir, você quer saber se uma igreja é saudável ou não,
tem saúde espiritual ou não, é só você frequentar nos dias de culto de ensino, culto de doutrina. Se os cultos aos domingos, se os cultos festivos são mais cheios e lotados do que o culto de doutrina, essa igreja está apresentando problemas e problemas sérios de saúde espiritual. Ok? O culto de ensino deve ser muito mais frequentado do que outros cultos, ou mesmo o culto dominical. Terceiro tópico, e aqui eu vou concluir com o terceiro tópico, que diz o discipulado com pessoas de outras culturas. É um assunto bastante polêmico e ao mesmo tempo delicado. O subtópico, o subtópico número 1 desse tópico diz o seguinte: a pregação para os irmãos. Você pode conferir na sua lição. Tá? O evangelho entre os gentios, o evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que estava em crescimento. Né? O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que estava em crescimento. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que os apóstolos, eles queriam primeiramente evangelizar os judeus para depois evangelizar os gentios. E quando a gente lê o capítulo 14 ou 15 de Atos dos Apóstolos, a gente descobre, a gente percebe que alguns judeus, que se converteram ao cristianismo, eles desceram da Judéia e foram para a igreja que ficava em Antioquia. E quando chegaram lá, o que eles fizeram? Eles obrigaram os novos convertidos gentios a se comportar, ou melhor dizer, a cumprir a lei de Moisés na íntegra, que era, eles estavam exigindo que eles se submetessem à prática da circuncisão. Paulo e Barnabé, quando se depararam com aquela situação, o que eles fizeram? Eles pegaram essa questão, esse assunto, e levaram para Jerusalém, ok? E lá em assembleia, juntamente com Pedro, Tiago e outros apóstolos, ficou definido e estabelecido um novo decreto, de maneira que alcançasse também os gentios. E está no capítulo 15, versículo 20, depois você confere, que era se abster da contaminação dos ídolos, da prostituição e da carne sufocada ou do sangue. Isso aí foi o decreto criado pela igreja em Jerusalém. Ok? Vamos passar para o segundo tópico, o subtópico número 2 do terceiro tópico, que ele fala sobre a expansão para os gentios. Fazia parte dos planos de Deus alcançar também os gentios. A gente lê aqui Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E não foi por acaso que Deus levantou o apóstolo Paulo, chamado, conhecido como apóstolo dos gentios, ok? Os judeus, eles priorizavam a evangelização, ao seu povo, entendeu? E deixava os gentios em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Mas a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 29, capítulo 3 de Romanos, versículo 29, que Deus não é só Deus dos judeus, Deus também é Deus dos gentios. Se você ler o versículo 30 desse mesmo capítulo, ele diz que ele não é só Deus, ele não é só Deus da circuncisão, ele também é Deus da incircuncisão. Paulo foi capacitado por Deus para discipular pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Vejamos então aqui no terceiro subtópico desse terceiro último tópico da lição, que diz assim: o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar.
O discipulado de Paulo foi o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho, né? Faz me lembrar de um pastor que ele foi fazer um batismo em uma das igrejas na África que aceitava a poligamia. E no momento que ele foi batizar um dos candidatos, né, ele veio, o tanque batismal, consigo ele trouxe mais 5 mulheres. E aí o pastor falou, que negócio é esse? É costume, fazia parte da cultura daquele país. O pastor, então, por sua vez, ele teria, na lógica, né, ter que batizar ele e as 5 mulheres. O pastor não fez isso. O pastor batizou ele e a esposa oficial dele. Ok? O que eu quero dizer com isso? É que não é a palavra de Deus que deve se adaptar aos costumes e à cultura, mas sim os costumes e a cultura é quem deve se adaptar à palavra de Deus. A proporção que absorvemos o Evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Você pode conferir aí em Filipenses 4, versículo 8 e 9, Colossenses 3, 2 e 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Concluindo essa lição, eu quero dizer o seguinte, que o discipulado é mais que uma aula ou um conjunto de lições que transmitem conteúdo doutrinário. Discipulado é um trabalho árduo, longo e às vezes até sacrificial. É um trabalho de acolhimento, integração e acompanhamento, aconselhamento e orientação espiritual. Eu espero que você, professor, que você, aluno, possa aproveitar o máximo dessa lição e ser ricamente abençoado por Deus e colocar em prática o discipulado, que é muito importante para o crescimento da Igreja do Senhor. Um bom dia ou uma boa tarde e fique na paz do Senhor Jesus.